Fala pessoal, eu tô aqui hoje com o Brunão, nosso diretor comercial e sócio da Sprid também. A gente vai fazer um programa diferenciado hoje, a gente vai fazer vários episódios de um programa que chama Café com o CEO, tá certo? A gente vai basicamente falar algumas notícias aqui no início do programa, depois vai puxar um tema polêmico. O tema de hoje é basicamente o maior erro dos empresários, né, cara? Como eu tô no dia a dia ali na lida com gestão e tal de time, a gente tem 30 e poucas pessoas no nosso time, eu tenho muito interesse em falar sobre esse tema, debater sobre esse tema, então... Vai ter alguns episódios falando sobre o maior erro dos empresários, o que os caras cometem com os times, esse tipo de coisa que a gente vê no dia a dia. E isso atrapalha nós, né, cara? Porque quando um cliente da Sprid contrata, né, a Sprid e tem problema dentro da empresa, acaba que ele transfere muitos problemas para assessoria de marketing, que não é o caso, né, cara? Que não deveria ser o caso, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, né? Alguns erros legais aí. E primeiro, para começar, como é um programa semanal, eu quero trazer algumas notícias também. Todo o início do episódio vão ter 4 notícias ali de início pra gente estar debatendo, né, cara? Então, Brunão, se apresenta aí, cara. Fala um pouquinho aí, pra não ser só eu também. Bom, legal. Então, que bom que a gente vai fazer esse episódio. Vai dar pra gente trazer bastante conteúdo bom aqui pra gente compartilhar com as pessoas que se interessarem. Então, meu nome é Bruno, sou sócio também da Sprid, estou como diretor comercial. Já sou um pouquinho mais velho, não tão novo quanto o Diogo, mas tenho uma carreira aí até executivo como CLT, já passei por Natura, Suzano, Votorantim, entre outras. Comecei a empreender em 2019. E é isso aí, vamos nessa aí, vamos bater um papo. Boa. Aí. Então, a primeira notícia que eu tenho que trazer muito interessante, cara, é que o Donald Trump lucrou mais de $500 bilhões depois que deixou a presidência, cara. Basicamente, a gente acha que ele fez um grande deal e tal, e eu reparei isso, né? Como é que ele lucrou isso tudo? Ele tem campos de golfe, então ele fez, sei lá, 200, 300 milhões de dólares em campos de golfe que ele tem, resorts e tal. E ele também tem, cara, palestras. Então, cara, você vê que todo presidente americano, quando sai da casa da presidência, ganha dinheiro com palestra, com, enfim, esse tipo de coisa, né? Já é um negócio padrão. Mas depois que eu olhei essa notícia, eu falei assim, cara, quando eu li a manchete, eu falei assim, cara, acho que o Donald Trump é um puto empreendedor, né? Donald Trump é um puto empreendedor e tal. Mas, cara, nem é tanto, cara, porque os negócios dele é muito tradicional e veio muito do ramo imobiliário e muito puxando do pai dele também, sabe? Então, assim, a gente acha que o cara vai ter um grande dia, um grande virada de chave. Só que, pô, nem foi o caso, na verdade, entendeu? Tipo, de ter um negócio maneiro e tal. E a galera sensacionaliza na notícia, né? Como se ele tivesse ganhado isso por causa da presidência, né? Talvez teve um certo nível de influência e tal, mas com certeza, pô, o ramo imobiliário já tinha domínio há muito tempo. Ele tem um prédio lá na Quinta Avenida gigante. Tem. Enfim, ele tem vários negócios. Já teve cassino, eu acho, né? Não sei. Hotel, ele já teve cassino e hotel em vários pontos dos Estados Unidos e tal. Então, assim, ele já... Enfim... Achei que ia vir uma grande virada de chave, mas não veio, né? Bom, basicamente tem outra notícia muito interessante também, que é o CEO da Uber vira... O CEO da Uber vira motorista por 1 ano. Que é isso? Então lá em São Francisco, a Uber de São Francisco, né? Será que ele recusou corrida alguma vez? Cara, e ele pegou um Tesla de segunda mão, usado, igualzinho a maioria lá de São Francisco faz, sabe? Começou a dirigir carro e relatar os problemas dele. E outra, ele reclamou do próprio app. Então, o CEO da Uber o CEO da Uber virou motorista durante 1 ano e ainda reclamou do próprio app, sacou? É muito legal fazer isso. Cara, como é que chama esse negócio, cara? Tem um nome pra isso, né, velho? Não lembro exatamente. O CEO vai na ponta e vê o que tá acontecendo, sabe? Mas é a melhor forma que tem de você vivenciar a experiência que o cliente tá tendo com você e você também sente na ponta o que o teu cliente interno, né? No caso, motoristas da Uber, por exemplo, o que eles estão passando no dia a dia. Então é bem legal. Eu trabalhei um tempo no grupo Zap também. O Lucas, que era o CEO lá, que hoje tá na Nomad, ele fazia isso. De vez em quando ele ia lá embaixo, lá fazia o atendimento lá do pessoal, tá? É bem legal. E você sabe no dia a dia o que tá acontecendo. Então você consegue identificar de fato as dores, coisas que não chegam até você. Quando você faz esse movimento, você consegue estar bem na ponta ali. E aí você consegue resolver bem rápido, né? Porque não tem um caminho ali de pessoas que estão, às vezes, incomodadas de passar esse problema adiante, que querem proteger seu cargo, sua área, sua diretoria, e elas acabam não passando esse problema adiante. Então, quando você faz esse movimento, você fica... Não tem como ninguém te contar. Você vai descobrir na ponta. Então, é bem legal. Achei muito bom, cara. Boa. Cara, a gente tá na terceira notícia pra finalizar aqui o quadro de notícias, pra gente começar no assunto principal do podcast, de fato. Cara, que é o seguinte... Que vai puxar um pouco a notícia que você também trouxe aí pra nós. Que, cara, eu gostei muito. Isso tudo é atual, tá, galera? Isso tudo é coisa da semana que saiu, essas matérias e tal. Então a gente gosta de trazer aqui pra atualizar um pouco o pessoal antes de começar o bate-papo de fato. Então, a primeira coisa, cara, é que... Essa notícia saiu na Forbes, dia 11/10. Cara, basicamente, chefes demitem profissionais da geração Z em apenas alguns meses após contratá-los. Então, por exemplo, os chefes, eles demitem mais pessoas da geração Z do que das outras gerações.
sacou? Isso é um case engraçado e a gente cruza com o que você falou, né? Sim. Que, cara, 25% quer dizer, um a cada 4, que é a mesma coisa, né? 25. 25% dos jovens que foi fazer entrevista de emprego levou o pai junto pra entrevista. Então, cara, isso cruza com isso também, e, tipo, é um absurdo muito grande, né, velho? Você vê que essa geração de agora, eles têm um problema de autoconfiança absurdo e tem aquela fragilidade, né, cara, que não consegue pegar e fazer e tal. Eu tenho uma coisa aqui na empresa, vou até abrir isso pro pessoal, é uma coisa meio hostil, mas, cara, que a gente gosta muito. A empresa mais nova sou eu. Eu como CEO hoje, a gente tem 30 pessoas no time, né? A mais nova sou eu. E não é proibido entrar gente na Split com menos de 25 anos. E eu acho que eu sou o mais velho. Você é o mais velho? Acho que sim. Não, mas você disputa com a Ângela do financeiro, Não, né? eu tô com 41, vai fazer 40, né? Ela fez 40. Ah, né? é um ano a menos, né? Um ano. Ave Maria, eu sou o mais velho. Mas é bom. Na verdade, pra mim é muito bom, porque é bom estar próximo de gente mais nova. Eu acabo me sentindo também mais novo. Mas fazendo um gancho que você falou com relação a essa geração, a gente vai ter um grande problema em breve com relação a isso. Porque se você for pensar, toda essa galera que tá entrando pra trabalhar agora, eles vão produzir, ou não, né? Mas vão produzir alguma coisa. E a gente vai usufruir dessa produção dessa galera, dessa molecada que acabou indo ser entrevistado lá. Só fazer cagada, né? Imagina você pegar um médico que vai ser entrevistado com um pai, enfim. Então, dá vergonha, né? Eu acho que se eu fosse dessa geração, eu teria vergonha disso. E de uma certa forma, assim, você acaba tendo a certeza de que toda essa geração tem um negócio que chama inteligência emocional, é muito amplo, mas eles têm zero disso, né? Uma maturidade zero. Até porque pai e mãe, por mais que a gente não queira, um dia vai embora. Sim. E aí acabou. Quem que vai recorrer a quem? Então a gente tem uma grande chance de ter um perfil muito grande profissional vitimista, né? E aí vai exatamente contra a questão de você... Um dos principais erros que eu acho que tem em empresa é principalmente gestores, não assumirem as suas responsabilidades. Eles colocarem a culpa... Quando você vai em empresa, é muito comum você ter o seguinte, é um jogo de ficar empurrando pro outro. Sim. Um bom gestor assume, resolve e no máximo ajuda uma outra área. Só que como é um jogo de ego ali, é um jogo de você ficar empurrando responsabilidade, se defendendo, então isso vai acontecer bastante nessa geração. Cara, isso que você falou é muito, muito bom, cara. Que a gente vê que o principal problema do cara não evoluir de cargo na empresa, principalmente na nossa, em qualquer outra empresa que a gente vê, enfim, quem já participou de algumas empresas internamente, cara, a gente percebia que, cara, o cara que não evolui é o cara que não assume a responsabilidade, né? Exato. Que é exatamente o que você tá falando, né? Então, por exemplo, o cara que, tá num setor lá meio tático, operacional. E aí, se ele assumir a responsabilidade daquele setor dar certo na parte estratégica também, ele vai evoluir pra parte estratégica e vai ganhar mais. Só que, cara, ele não assume, porque ele não tem essa cultura, né? Veio desde antes, né, de não assumir. Mas, cara, não sei se isso é coisa da geração ou é coisa pontual também. Eu acho que também, talvez todas as gerações tivessem isso e, enfim. Acho que tá mudando bem. Tá Você mudando bem. tá mais? Bem, tá pior. É porque levar o pai na entrevista de emprego é foda, já é né, um velho? sinal já de que, assim, a gente tem uma geração que tá aí. Cara, eu acabei de lembrar um negócio, cara. O que é? Eu já entrevistei uma menina que ela, Foi cara... com a mãe. Não vou falar o cargo que ela ia fazer, porque senão vai ficar muito na cara. Mas que a entrevista de emprego que tava eu e o Head RH da Spirit lá. E a menina levou a mãe dela, velho. Aí, ó. Tá vendo? Cara, eu não lembrava disso, cara. Ela levou a mãe dela, velho. Real. Então, esses 25% já Caralho, estão no velho. nosso dia a dia. Isso serve pro Brasil, Estados Unidos. Mas comigo não foi 25, não. Comigo foi muito menos. Porque talvez, assim... Empresas maiores levam mais. né, sei eu lá. acho que tem isso tende a ficar mais exaltado. Sim. Mas a gente vai ter um grande problema com relação a isso. Por quê? Acho que uma das questões que você tem de comportamento pra você ter sucesso... Não, mas foi 25% sim, porque é da geração Z. Entendeu? Então, Eu não entrevistei muita gente da geração Z. é por isso que você tá contratando gente mais velha. Você É. já foi esperto e tá colocando gente mais madura, em teoria, né? Porque não necessariamente tá ligado à idade pra próximo de você. Isso é uma boa sacada. Mas a gente vai ter um grande problema com relação a isso. Já tá tendo, na verdade. Um dos comportamentos que você tem pra ter sucesso é você não ser vitimista. É você ser protagonista, você assumir a responsabilidade da sua vida e você conduzir. A partir do momento que você começa a contratar esse pessoal que não tem esse comportamento, vai ser um jogo de empurrar as coisas para um para outro, que na verdade você nunca vai saber o que está acontecendo na empresa. Então a chance de não dar certo ela é gigante, ela é muito grande. Sim. Então Isso aí é a base, né? Todo mundo deveria saber, né? Então assim, eu tenho um negócio comigo que quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. E geralmente esse povo que não tem essa autorresponsabilidade, que é bom em fazer papel de vitimista, eles não são bons em absolutamente nada. Eles são bons em ficar sempre colocando a culpa em alguma outra coisa. Sim. Então se tem uma questão, por exemplo, né? O nosso trabalho na Spridge é muito de assessoria do cliente. Talvez seja muito mais a parte do cliente para ser executado. O trabalho vai dar certo se o cliente fizer o que a gente está falando para ele fazer. Sim.
Quando ele começa a não fazer, as coisas começam a não dar certo. Então, a gente tem um envolvimento tem que ter um cliente muito engajado com a gente. Se a gente tem um cliente que ele é muito bom em colocar a responsabilidade nas costas só do outro e não dele mesmo, a gente vai ter um problemão. Sim. Então, por isso que a gente tem clientes que têm muitos bons resultados, que se eles seguirem só o processo que a gente está falando para eles seguir, já vai dar certo. A gente tem muita garantia com relação a isso. Então, pode ser que a gente tenha... sinta isso, por exemplo, se a gente for trocar de cliente e começar a absorver esses clientes da geração Z, talvez a gente comece a sofrer um pouco dessa questão. A culpa é sempre nossa e nunca... A culpa é sempre do outro e nunca é nossa, sabe? Sim. Então pode ser um problemão aí de uma forma um pouco geral. desse problema. Eu gostei dessa reportagem aqui que tava aqui, acho que foi na Forbes que a gente viu aqui da semana passada. Saiu na Forbes Negócio e, cara... esse é um retrato do mercado mesmo, né, cara? Eu não tinha nem pensado nisso, né? Que, cara, eu entrevistei a menina que ela fez isso, olha só que loucura. Agora tem uma coisa que é interessante. Eu achei que era, tipo assim, bullshit de 25%. Falei, cara, fazendo um gancho até do que a gente tá falando, a gente é uma empresa de IA também, né? São pessoas, uma assessoria, mais um IA. E a IA, eu acho que ela tá vindo oportunamente para meio que lidar com essa geração nova ruim de empregados, né? De pessoas que não estão acostumados a assumir responsabilidade. Porque a IA não tem dessa. Ela vai executar atividade sem humor, sem mas tem um problema muito grande. Isso é verdade, mas o cara que faz a IA tem esse problema. O cara que faz a IA é isso que é o problema. O nosso programador tem problema. Então, mas talvez o programador que está fazendo a IA, que está fazendo isso, ele talvez não tenha esse comportamento tão de vitimista. Talvez ele seja um cara mais protagonista. E outra... Só se o cara não for dessa geração. Se for dessa geração, tem. Mas acredito eu que tem... Se a gente pegar o bolo de pessoas aí, tem pessoas que vão se manter com um comportamento... Vai ter uma criação um pouco mais dura, mas vai tornar o filho mais forte. Então, quando você for pensar, ponderar ali, vão ser os escassos... Quantos programadores de IA tem? Né? De fato. Muito pouco. Esses daqui, eles vão sempre se destacar. Porque também não precisa de muito também, né? Um time de programador, se tiver 5 programadores, um CDA já tá bom, já, sabe? E isso acho que tem uma questão... É muito mais back-end e infraestrutura do que... Sim. E tem uma questão interessante que a gente pode colocar aqui, que é o seguinte, da onde vem isso, né? Qual que é o impacto do celular, por exemplo, que tem nisso? O celular, ele tornou você muito mais individual. Você tem o seu canal de televisão lá do jeito que você quer. Você assiste o que você quer, sua mãe tá do lado, ela vai assistir o que ela quer, porque ela substituiu um pouco a televisão. Sim. Antigamente você tinha uma televisão e não tinha muita opção. Você tinha que assistir o programa que tinha, nem tinha canais apagos, não tinha nada disso. Eram só canais abertos e não tinha como... Então tinha uma socialização, tinha uma questão já em casa de socialização. Sim. Hoje em dia as pessoas estão se tornando muito individualizadas, elas pensam somente nelas e elas têm o celular para elas fazerem o que elas bem entenderem. Então, essa geração nova tá vindo com muita dificuldade de socializar. Sim. De lidar com outros, de lidar com conflito, de lidar com discussão, de saber resolver. Por ficar mais no seu mundinho, né? É isso aí. Exatamente. Na bolha, né? Cara, a gente, daqui a pouco o podcast vai ser só sobre isso, né? Vou ter que passar de ponto aqui. Porque, pô, a gente vai falar sobre outras coisas dos empresários lá. Mas, cara, basicamente tem mais uma notícia que eu não queria deixar passar despercebida, que é pra encerrar esse quadro também. Que saiu aqui no G1 essa semana, cara. Que tem uma mulher, cara, que chama... Rafaela Sampaio, tá? Ela falou assim: parei de advogar para vender marmitas. Estou ganhando 500% a mais do que quando eu era advogada. Caramba. E cara, olha que loucura, né, velho? E isso é, de novo, mais uma coisa clichê que todo mundo tá falando, mas, cara, que é um retrato muito do que tá acontecendo hoje com os profissionais do Brasil, né? Que, cara, o cara se forma na faculdade, né? Nos carros que a galera fala que são os mais prestígio, né? E, cara, enfim... A mulher aqui sorrindo a beça porque tá ganhando mais empreendendo, né? Então isso que é um negócio muito bacana, né, cara? Então, e o que tá por trás da explosão dos MEIs no Brasil? Aí tem uma reportagem inteira aqui sobre isso, mas acho que só a manchete já explica muito o que a gente quer falar. E, cara, ela tem 35 anos, ou seja, não acabou de formar, não é isso, entendeu? Ou seja, já tava no mercado há um tempo, e era advogada e, cara, deixou largar a profissão. Então, assim, cara, você vai... É uma coisa meio clichê, mas eu acho que tem todas as profissões isso aconteceu já. Mas acho que vai acontecer isso mais, engenheiro, advogado, todas as tradicionais já aconteceram isso. Mas, cara, a última que vai acontecer isso vai ser médico, cara. Principalmente na parte de atendimento, cara. Eu acho que Health Tech vai explodir nos próximos 10 anos. E, cara, se você parar pra pensar, 70% da medicina é você ir no consultório e tomar um diagnóstico. Não é cirurgia, não é, cara, outras coisas mais complexas. É ir no consultório e tomar diagnóstico. É 70% da medicina hoje. Chutando número, tá? Não tô entrando... A maioria da medicina, você ir no consultório e toma um diagnóstico com um clínico ali, tá certo? Seja por pressão, seja por hematoma, seja por, enfim, várias outras ocasiões. E, cara, tomar diagnóstico é meio que o médico tem um banco de dados na cabeça dele
de todos os sintomas que existem e cruza com o que você tá passando pra achar a doença. Cara, isso não é um problema abstrato, isso é um problema racional. E 0-1. O que resolve o problema 0-1 melhor? É máquina ou humano? Então, assim, cara, quando conseguirem treinar uma IA pra realmente pegar todos os sintomas que você tá, conseguir cruzar com o banco de dados e aquilo ali ser validado pelo Conselho Nacional de Medicina, alguma coisa assim, cara, vai baratear a consulta que era R$500 precisado no plano de saúde, vai pra R$50, velho. E o cara vai ficar, porra, uma health tech dessa, e já tem coisas sendo testadas nos Estados Unidos e na Suíça que eu vi, e, cara, estão se dando bem nesses testes, sabe? Então, assim, e também tem esse negócio, né? A maior causa de morte no mundo é erro clínico. Então, você muda isso, tudo que eu falei aqui atrás, você cruza com esses dados, velho, eu acho que a próxima profissão a ser disruptada nos próximos 10 anos é medicina de fato, não tem o que fazer. E tem uma outra questão dessa nova geração de formação de médico, fazendo um complemento do que você falou, como é que funciona? Você vai num ambulatório e aí você tem, junto à questão de um exame, de um diagnóstico, análise clínica. Que é você apalpar, é você verificar, é você olhar, é uma questão física que dificilmente vai ser substituída com relação a isso. Só que tem uma nova leva de médico sendo formada, eles não sabem fazer essas análises clínicas. Eles estão totalmente cegos. Eles chegam, você senta no consultório dele e ele te pede exame, porque ele não sabe fazer essa parte clínica, ele foi mal instruído e ele te pede exame, porque só com o exame que ele sente seguro para tomar algum tipo de diagnóstico, para tomar algum tipo de decisão. Só que mesmo a parte clínica, cara, isso reforça isso, perfeito, que você tá falando, que claramente é formado num nível diferente de conhecimento, isso é um problema muito grande, mas também, cara, isso é facilmente resolvível, porque, cara, colher a informação, colher o sintoma que você tá, não precisa ser um médico, pode ser um enfermeiro. E aí ele alimenta aquele banco de dados. Pode ser uma máquina. Pode ser uma máquina. Então, assim, alimenta aquele banco de dados ali e quem vai dar o diagnóstico, a parte mais cara é dar o diagnóstico, é a máquina. Então, assim, cara, vai escalar pra caramba o processo. Né? Hoje, por exemplo, você já tem inovações nessa área de IA, que ela identifica, por exemplo, câncer em estágio muito inicial que o olho nu do ser humano não detecta. Então já existe, tá? Isso já está em fase de validação. Pô, então ela vai conseguir fazer uma varredura de informações no exame que você faz, ao ponto dela te prever e falar, ó, você está com chance grande, por exemplo, de estar com câncer. E você, médico, você não vai pegar isso. Porque involuntariamente você já tem vícios, você já tem costumes, você já tem esses hábitos. Imagina um médico que conduziu durante 50 anos uma forma de analisar algum exame, não vai mudar. A IA, ela não tem humor, ela não tem nada. Então acho que a junção das duas coisas vai ser muito legal. Mas eu com certeza... Outra coisa, né? Tem muito médico que tá na faculdade e tal, tá formando ali, tá lá enchendo a cara, doidão. Esse cara não vai perder o hábito da noite pro dia de fazer isso. Então imagina ele vai operar você tremendo lá de uma noite de cachaça. E não tem disso. Então, quanto mais você tiver essa junção, acho que vai ser muito bom. A parte ruim da medicina é o humano, né? Esse que é o problema. Quase toda profissão, mas assim, a medicina... Então, isso que você tá falando é muito foda, velho. Mas é polêmico. O cara... Cara, é polêmico, mas se a gente for debater sobre isso, acho que a conclusão vai ser a mesma. Mas, cara, acho que o que você falou é muito foda, velho. Que, cara... Basicamente, se o cara tá 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos de medicina, né? Que tem 3 residências lá. São 6 de faculdade, depois você tem especialização. 10 anos. 10 anos. Cara, 10 anos enchendo a cara, se drogando, o cara parar de fazer isso depois, porra. Se você vai 10 anos na academia, depois você não para de academia nunca mais, velho. Exatamente. Então, assim, qualquer coisa, seja bebida ou seja um hábito, é a mesma coisa, é um vício, né? E outra, né? Às vezes você tem um médico, por mais que ele nunca tenha usado droga, nem bebido, nem nada, absolutamente nada, mas ele vai brigar um dia com a esposa. Ele vai brigar um dia com o sócio, ele vai brigar um dia com alguém. Tem rompantes, né, de emoção. Né? Então o ser humano ele não é estável. Quando você tá falando de inteligência artificial, de máquina, ela é 100% estável, ela não tem humor. Então, às vezes é assim, talvez você prefira ser operado no futuro por um robô, que não tem nenhum tipo de sentimento, do que você por, sei lá, na mão de um médico que você não sabe se ele tá num dia bom ou num dia ruim. Eu conheço médicos, por exemplo, que têm Parkinson, escondem e continuam operando. Caralho. Isso é perigoso. Pois é. Não vou citar nomes. Isso é perigoso. Mas eu conheço. Isso aí pode ser até crime, se eu não ter falado. Pode ser o quê? Crime, ué. Não, mas eu não vou falar quem, enfim, ninguém sabe. Mas eu conheço, pra vocês terem uma ideia. Caralho, bizarro. Então vamos pra parte do podcast agora, que é a parte que a gente veio aqui até agora, a gente puxou muitas notícias aqui, até o próximo Speed News. A gente vai até cortar um pouco das notícias, né? Porque a gente ficou meia hora falando. Mas, cara, o primeiro ponto que a gente queria puxar aqui é sobre gestão de pessoas. Isso é o que a gente lidera muito hoje. Você tem um time comercial hoje que a gente tá crescendo muito. E, cara, no time comercial é o supra-sumo da gestão de pessoas, né? Sim. Porque as pessoas são muito mais ambiciosas, têm muito mais problemas de
cara, de vários problemas do que os outros times, né? E, cara, tem um estudo aqui que aponta que 28% dos trabalhadores brasileiros estão insatisfeitos nos seus trabalhos, né? Então, cara, se 28% dos trabalhadores brasileiros estão insatisfeitos no seu trabalho, cara, isso é um negócio, sei lá, né? Que a gente, é quase um terço, cara. Então, assim, o que você acha que faz o cara ficar insatisfeito no trabalho e o que a gente pode fazer pra corrigir isso, cara? O que você pode falar aí sobre isso? Acho que assim, primeira coisa... Eu vou dar uma opinião junto com você, tá? Só tô, claro, enfim, claro. puxando a pauta, entendeu? Acho que primeiro pra você fazer gestão de pessoas, você tem que entender de pessoas. Então, acho que a primeira coisa você tem um monte de gestor que não entende nada de gente. Uhum. Acho que isso é um primeiro ponto que é um erro. E as pessoas acham que fazer gestão de pessoas é só você ficar enchendo o saco do outro para cobrar a meta, para falar com quem execute. Não é assim. Isso envolve outros aspectos que são muito mais profundos que simplesmente essa parte rasa. Então isso gera insatisfação. Então muitas pessoas, inclusive, elas nem querem necessariamente mais dinheiro. Às vezes elas querem reconhecimento. Às vezes elas querem ser ouvidas. Às vezes elas querem que você desenvolva elas. Cara, eu acho que esse problema é um problema de fato, mas eu acho que o problema vai antes, velho. Esse problema é 20% dos casos. Eu acho que 80% dos casos é a pessoa errada. Você não acha? Também. Mas é que quando você... Quando a gente botar em 10 casos diferentes, sabe? De pessoas, que tem pessoas performando mal. Vai pegar 10 pessoas que estão performando mal. Cara, em 8 dos casos, a pessoa é errada. Tipo, não é a pessoa que tem que estar ali. Aí em 2 casos, cara, realmente tem que sentar, tem que ver profundamente o que tá acontecendo, ver o entorno e tal. Mas acho que o problema é na escolha, né, cara? Contratação... Não, a primeira coisa é a escolha. Se você escolheu errado, isso vale para a empresa e para você como funcionário. Se você não ajuda... Até num processo de entrevista, eu acho que de uma certa forma ele não é só um recrutamento de seleção. Uhum. É um recrutamento de seleção / reflexão. Então você tem que jogar muito claro com quem está sentado na sua frente e a pessoa tem que jogar muito claro com você. Toda entrevista, todo candidato é perfeito. Ele só vai mostrar qualidade, ele só vai falar que ele é bom, ele é o melhor... todo vendedor, ele sempre foi o melhor vendedor da equipe. Não, isso é bizarro, tá vendo? Sempre é o melhor vendedor. É sempre assim, velho. Eu bati a sua meta, eu sou perfeito, eu só tô querendo sair. Não existe gente ruim. Isso é meu LinkedIn. E o vendedor é algo muito alto. Então, quando ele fala que ele bateu a meta dele, tem outro companheiro da equipe dele, ele fala, não, aquele cara era ruim. Ele sempre... Nunca... Quando você entrevista alguém, principalmente em comercial... Eles são sempre os melhores e só estão saindo porque não gostaram de uma besteira ou ninguém... Enfim, sempre tem isso. Sim. A primeira parte do erro é isso, é recrutar errado. E no processo de recrutamento e seleção, você tem que ser o mais transparente possível com quem você está entrevistando e a pessoa também. Só que você tem que conduzir a entrevista para isso. Você tem que, entre aspas, tirar essa máscara da pessoa para falar, se você estiver jogando o jogo limpo aqui comigo e vice-versa, eu vou te ajudar mais na frente, eu vou saber que você tá nessa vaga certa. Senão essa pessoa vai perder tempo, ela vai consumir o seu tempo, ela não vai performar e você vai precisar desligar. Às vezes, então, é uma perda de tempo para todo mundo. Então, você foi preciso. Acho que a primeira coisa, você tem que recrutar muito bem. Entendi. Acho que outra coisa também depois disso é um acompanhamento. Então, as pessoas elas acham que só joga lá, se vira e dá resultado. Não somos robôs, né? E o ser humano ele é muito volátil, ele é muito instável. Ele tem altos e baixos, ele tem momentos e por aí vai. Então, a gestão de pessoas é muito mais do que só número. O número ele é reflexo do como você está se sentindo. Boa. Cara, e tem uma parada aqui que é engraçada que a gente tá falando, que é o seguinte, cara. Que muitas pessoas falam que o vendedor é o cara que não deu certo na sua profissão e por isso virou vendedor. Só que, cara, pode ser metade dos casos assim, mas ele não ter dado certo na sua profissão e virado vendedor, não quer dizer que vendedor seja uma coisa pior, né? E por exemplo, vou te dar um exemplo meu, tá? No caso. Cara, antes de ter Sprint, antes de ter esse modelo de negócio, antes de focar nesse tipo de SaaS, antes de, enfim, ter todos os modelos de negócio, cara, eu dei errado em outras 3 negócios diferentes, entendeu? E nem por isso a Sprint é o pior negócio do que os outros 3. Não, na verdade é o melhor. Então, se o cara deu errado e depois virou vendedor, porque o vendedor é o melhor, né? É que é engraçado essa frase do dar errado, né? Por exemplo... dar errado assim, é ponto de vista, né? Mas assim... Não, às vezes você tem que agradecer ter dado errado. Não, mas é isso que eu tô falando, entendeu? É isso que eu tô falando. Tipo assim, eu agradeço... Os negócios que eu tive anteriormente é um lixo. Imagina nada contra, essa é a verdade. Mas imagina nada contra, obviamente, se abre uma barraquinha de hot dog, né? E dá certo. O resto da vida você vai ter aquela barraquinha de hot dog. Merda. Então é um perigo. Esse dar certo, às vezes, não é bom. Então, quando você fala da questão do vendedor, enfim, tipo, quando você deu errado, na verdade, o dar errado, às vezes, é a melhor coisa que tem que acontecer na sua vida. Sim. E, na minha opinião, todo mundo, se não deveria ser vendedor. Você, no final das contas, é um vendedor não só de produto ou de serviço, você é um vendedor de si. Não, isso aí já tá meio que analisado no mercado total, eu acho, né? Tipo assim, cara, os maiores empresários do mundo, eles são vendedores, né? Totais. Então, eles vendem a imagem deles, eles vendem
para as pessoas que trabalham com ele, eles vendem os produtos deles, eles vendem o futuro da empresa, eles vendem tudo, né? Exatamente. Então o cara é vendedor de fato. Então assim... Político é vendedor. O cara quando fala que o cara deu errado e virou vendedor, se o cara virar vendedor, vamos pegar um vendedor mais operacional, um vendedor mais base da pirâmide, né? Que é um vendedor, sei lá, de sapato, talvez. Não sei, não tô chutando. Se for um Louis Vuitton, um Prada, não, né? Cara, do mesmo jeito na verdade. Porque a margem não fica com ele, né, de fato. Né? Ele ganha uma comissão boa, mas não fica com ele. Mas, cara, vamos pegar um vendedor de sapato, por exemplo. Cara, se ele virar vendedor de sapato, se ele pegar como é que vende um sapato, depois ele mudar pra um consórcio, depois ele mudar pra um carro, depois ele mudar... E ele vai subir no nível de venda que ele vai fazendo, cada vez vendas mais difíceis, cara... Ele vai ser um cara no topo da pirâmide social, assim. Ele vai ganhar 0,01% da população brasileira. Com certeza. Então, assim, cara, vendedor é ótimo, velho. Na verdade, se assim... E outro cara que quer ganhar dinheiro rápido também tem que ser vendedor, velho. Tem duas funções de uma empresa, né? É a equipe de vendas, é quem tá vendendo. E 2, só deveria ter quem tá te ajudando a vender. Se a empresa não tiver venda, ela fecha. É a única área que se parar, a empresa inteira morre. Então... deveria ser a profissão mais valorizada que tem do mundo. Sim. Porque quem traz receita pra casa é a equipe comercial. Sim, não deveria ser médico, né? Essa que é a verdade, mas beleza. Aí não sei. Não sou hater de médicos, só pra deixar claro. Tá aparecendo. Mas, cara, se a gente for falar desse negócio da cultura de vendedor dentro do time e tal, cara, qual que é a cultura organizacional? Cara, essa palavra é difícil, hein? Qual que é a cultura organizacional que tem que ser a mais forte dentro do time ali como um todo, né? Vamos falar só do time de venda. O problema é que a gente também tá focado muito em venda aqui, porque o time de CS, performance, time de desenvolvimento, tá tudo bem setado, né? O de vendas que a gente tá, enfim, estruturando ainda, que é o time que tá mais atrás do resto da empresa. Mas assim, cara, se a gente for botar uma análise parelha, assim, pra gente ter um panorama, sabe? Qual que é a cultura perfeita pra gente ter no nosso time, por exemplo, cara? O que você acha? Da Spread? Da Spread. A primeira coisa tem que ter muita ambição. Tem que ter uma questão de ambição de crescer. As pessoas às vezes associam a palavra ambição a uma coisa negativa, tá? Porque ele confunde com ganância, né? Isso, bom. São coisas diferentes. Uma coisa é ganância. Você, às vezes... a ganância pra mim é quando ultrapassa a ambição. A ambição é a sua vontade de crescer, de se desenvolver, de ganhar mais, de crescer com relação a cargo, a gestão, é não ter um limite, assim, um teto baixo. Então, acho que a primeira coisa, assim, precisa ter uma equipe muito ambiciosa na questão de querer crescer. Não, eu acho que a ambição, sim. Mas, cara, eu acho que a ambição, cara, é que vem mais, né, velho? Vem acompanhado de vontade, né? Daquele negócio, porque, tipo assim, tem muita gente que quer ambição, mas aí quando o cara não tem muita vontade de crescer, aí vira ganância, porque ele passa por cima dos outros, né? Então acho que a diferença de ganância e ambição é simples, né, cara? Os dois querem a mesma coisa, só que um passa por cima de princípios que não deve ser passado e o outro não passa. O outro respeita as éticas, os princípios, esse tipo de coisa. Eu acho que a diferença dos dois é essa, né, na verdade, né? Porque, cara, a galera fala, mas, pô... Cara, é engraçado isso, né, cara? Quando você, enfim, tem um certo nível de crescimento dentro do seu negócio e tal, a galera começa a falar, pô, mas isso aí é um pouco de ganância e tal, principalmente os mais velhos, né? Vó, esse tipo de coisa, né? Meu avô tinha falado isso. Talvez a ganância seja muito mais um ponto de vista do outro do que o seu, né? Eu acho que... Às vezes, dependendo do olhar, a pessoa vai falar que é ganância e pra você ainda é ambição. Então, pode ser ganância, eu acho que só se você estiver passando por princípios que não deveriam ser passados. Pode ser. Ética, de princípios mesmo, moralidade, sabe? Né? Moralidade, exato. Pô, se você tá, fazendo um trabalho sério e fazendo, cara, um negócio que tá gerando valor pra todo mundo, cara, é muito difícil. Agora, um outro ponto que você falou, que é o seguinte, qual que é a cultura? Outra coisa, não adianta você só ter ambição se você cansa. Então é persistência, é constância. Então tem que ser um trabalho feito diário. É literalmente assim, é o bem feito executado todo dia. Então, mas é isso que eu tô te falando. A ambição, ela vem junto com vontade. Porque se o cara não tem tanta vontade assim... Ele para. Ele para. O cara tem que ser vidrado, né, velho? Não adianta ser intenso, tem que ser constante. E, aliás, eu vou dizer, é mais importante a constância do que a intensidade. Porque a constância te leva a chegar longe. Sim. Agora a intensidade, você vai dar um tiro curto, só que você vai estar cansado ali no dia seguinte. Cara, isso que eu tô falando, isso tá chegando num ponto muito legal, cara. Que é o seguinte, velho, tem muita empresa hoje que como é que eu vou falar? Endeusa, né? Eu não vou falar endeusa, né, cara? Como é que pode falar um negócio desse? Tipo, tem muita empresa hoje que acha o máximo o funcionário trabalhar até meia-noite. Não, isso é uma entendeu? baita cagada. Tem muita empresa hoje que acha o máximo o cara ficar até meia-noite 6 vezes por semana dentro do escritório. E, cara, a verdade é isso que você tá falando. Que, por exemplo, cara, beleza. Você pode até fazer isso uma semana, 2, 6 meses. Não aguento. Mas, cara, depois de 6 meses, cara, não tem ser humano que aguenta ficar trabalhando até meia-noite dentro do escritório, cara. Não existe, cara. Você tem que ter um negócio, uma rotina de trabalho perene. Senão, o que vai acontecer? Se você forçar seu time a fazer isso, seu time vai dar turnover, velho. Vai sair da empresa, vai pedir demissão. Aí, se você ficar com um time que roda demais, você nunca vai crescer. Então, assim,
Cara, eu não acredito em culturas igual a essa, de que, cara, o cara tem que se fuder, tem que se matar de trabalhar até meia-noite todo dia. Eu não acredito nisso. Eu acho que o mais que tem que fazer é o seguinte, cara. Cara, um dia ou outra semana você vai ter que ficar até meia-noite trabalhando? Cara, talvez, se tiver com muito trabalho acumulado. Talvez. Mas, cara, não é isso que vai fazer, entendeu? Igual a gente faz lá na empresa, né, cara? Eu acho legal até nossos... Enfim, vai estar vendo isso aqui, tipo... Pessoas que querem virar cliente da Sprid, pessoas que são clientes da Sprid. Então é legal o pessoal saber como é que funciona dentro do escritório da Sprid, né? Cara, lá dentro do escritório da Sprid a gente não tem horário. Você sabe disso. Aí o cara chega lá na empresa e a gente fala, cara... O horário, em tese, teria que ser de 8 às 4, às 5 da tarde. Mas você não tem horário. Cara, mas pô, você não bota horário na sua empresa, os caras que estiver saindo, chegando às 10 da manhã e saindo às 4. Inclusive, cara, esse assim, cara... Olha que interessante, né? Mas só pra pontuar. Esse cara que tá chegando no escritório às 10 da manhã e saindo às 4, cara, todo mundo vai ver isso. Todo mundo no escritório que não tá fazendo isso vai ficar incomodado com isso. E você vê que as pessoas que estão do lado dele vão começar a regular ele, cara. É isso que acontece na prática, entendeu? O ambiente acaba modelando. E outra, esse cara geralmente é o cara que não tá entregando. Não tem pessoa que chega no escritório às 10 da manhã e sai às 4 e tá entregando. É o engajamento natural, né? É natural. Então, assim, pro time de RH e pra mim como gestor também, pra você como gestor do seu time também, é muito melhor de deixar o horário livre, porque se o cara começa a fazer isso, cara, a gente vai ver na hora. Já fala assim, cara, peraí. Tem a situação inversa disso, né? Você tem gente lá, por exemplo, que vai trabalhar sábado porque quer. Ninguém pediu. Tem gente que tá à noite trabalhando porque quer. E aí tem muito mais essa questão da ambição própria da pessoa e ela tá fazendo no ritmo dela, mas ela tá fazendo todo dia, do que ficar o tempo inteiro lá apertando, que uma hora a pessoa espana. Aí foi o que você falou, gera turnover, aí todo esse processo de recrutamento já é difícil. Aí recruta, aí treina, aí a pessoa começa a ficar ali, ela começa a ficar boa, ela vai entendendo, vai criando uma noção de time, ela vai se sentindo parte desse ambiente que ela tem ali de um ecossistema. Passa um tempo, se ela ficar cansada e sai, aí você tem que fazer todo esse processo de novo. Então não é muito inteligente você ficar fazendo isso, espanando, apertando, enfim, é muito cansativo. É sempre um meio termo, né, de tudo na vida, né, cara? Não é nem o preto e branco, é o cinza, né, cara? Mas o mais difícil que tem é isso. Então é tentar achar o cinza, né? Você lidar com o ser humano, ele é instável. Às vezes ele tá bem, ele tá com esse ritmo, às vezes ele não tá bem. Então o teu segredo, às vezes, é até falar, pisa no freio e pisa no acelerador. Quando ele tá muito assim, às vezes só... você fala, você vai cansar, você vai estourar. Fala, pô, tá na hora de você pisar um pouco no freio, sabe? Vai pra casa, vai fazer qualquer coisa, ficar até mais tranquilo. E tem quem tá mais pra baixo, tem que falar, vamos, acorda. Cara, a gente sempre puxou aqui nesse podcast, a gente fala de problemas de gestão, de fato, mas a gente tá falando só da gestão do time comercial, porque, enfim, a gente tá muito obcecado nisso, né? Mas, cara, já que a gente tá falando só sobre coisa, tipo assim, de gestão do time comercial... tem um negócio engraçado também que a gente tem que ensinar os nossos executivos a fazer isso também todo dia, né, e tal. Que é, cara, o cara, o que ele fala quando ele acha que achou um produto igual da Sprid mais barato em outro lugar, sabe? Cara, se chega um cliente pra você querendo comprar seu produto, e você fala, o cara vira pra você e fala assim, cara, eu achei o seu produto mais barato em outro lugar, eu vou comprar em outro lugar. Cara, é simples, você só fala, cara, você já viu o nego reclamando de preço na Louis Vuitton? Já viu o nego reclamando de preço na Ferrari? Não acontece isso. Então, assim, cara, você quer estar com o melhor tem preço, acabou. Entendeu? Você quer estar com o melhor, o cara que vai entregar, o cara que é o melhor resultado, ele tem preço. Mas eu não concordo com a entrega de valor dele, acho que o preço não tá casado com o valor. Cara, aí é opinião sua, você não compra ou compra. Mas como é que a gente vai fazer pra ensinar isso pro executivo comercial a ter essa tratativa com o cliente, sabe? Acho que a primeira coisa, ele tem que ter clareza do valor que a Sprid tem, do serviço que ele vende. Então ele tem que internalizar isso, ele tem que entender efetivamente quais são os benefícios que você pode ter de ter um produto do tipo da Sprid, qual é o resultado que tem. Então, quando a gente faz traz isso muito para ele internalizar, aí ele não tá nem vendendo, ele só tá te contando, né? Você não precisa explicar, por exemplo, para alguém que vai comprar uma Ferrari, ninguém que entra na Ferrari fala, mas esse carro é bom mesmo? Não existe isso. Não existe esse tipo de questionamento. Então, o cliente da Sprid, o vendedor, o executivo, ele tem que ter clareza do qual é um produto bom. E isso acontece muito na entrada dessa pessoa dentro da Sprid. Então, ele tem que fazer uma imersão de produto ali para falar, olha o que a gente já conseguiu gerar de resultado para quem é nosso cliente. Olha o que a gente faz, olha o que a Sprid faz. Aí não tem mais uma questão de você convencer de que um produto é bom. Ele só vai explicar. Então, quando vai chegar ali uma outra pessoa batendo nessa questão de diminuindo o valor para ter um preço igual, um preço inferior, você não vai mais entrar nesse mérito. Você vai falar, não tem essa discussão, porque o vendedor naturalmente já vai falar para você, olha, você não sabe o que você está falando. E aí você tem um monte de atributo que ele vai trazer para você natural. Ele não vai decorar, ele vai te falar. Eu, por exemplo, antes de estar na Sprid, eu sou cliente. Então eu não preciso me esforçar para explica isso direito. Antes do Bruno entrar para Sprid de fato, enfim, entrar pro time e também tudo que ele fez aqui,
Ele comprou da Sprid, né? Ele foi cliente, né, cara? Eu sou o melhor exemplo de que assim, putz, eu não consigo vender aquilo que eu não compro. Essa é a frase mais cabível pra mim. Porque você pagou. Que eu paguei, me tornei, falei, não, isso aqui é fantástico, é espetacular, Exato. eu quero estar próximo. Essa foi a minha jornada. Então, pra mim é muito fácil. Só que como pra mim foi muito fácil, isso também tem que ser fácil pro executivo, sem ele ter a necessidade de necessariamente de comprar. Sim. Mas de falar pra ele, olha, você tá entrando numa empresa, por exemplo, cara, que assim, é quase que uma oportunidade. Você não tem que entrar numa empresa que já é grande. Você tem que entrar numa empresa que vai ficar gigante. É muito mais inteligente você fazer um movimento olhando para médio e longo prazo do que você olhar só pro presente. Cara, isso pro colaborador que É muito difícil. é muito difícil, né, cara? Por isso que ele tá no patamar que ele tá, né, cara? Mas porque as pessoas... Talvez, né? Mas é bom que já faz um filtro. As pessoas que têm geralmente mais sucesso, elas pensam a longo prazo. Elas não pensam no amanhã. Todo mundo, geralmente, que tá, tipo, fazendo grandes feitos, não tá pensando só no amanhã, tá pensando em coisa de anos, décadas. Você vê o Elon Musk, o que ele tá fazendo, talvez ele deixe um legado pra humanidade e nem vai ver tudo. Então, isso já faz um filtro, de uma certa forma, pra pessoa falar, putz, eu tô preferindo ir pra, sei lá, uma Amazon que seja, ou na Sprit. Você fala, pô, comparação esdrúxula. Não sei. Porque hoje, você entrar na Amazon, você não tem a possibilidade de sociedade, stock option, não tem nada. Você vai ser um mero funcionário ali que vai crescer e vai ser assalariado. Cara, exatamente isso, velho. Eu queria dizer que não isso... combinou, hein? Não. Queria dizer isso pro mundo. Não combinou. Não, mas a gente também tá com conversa todo dia, 10 horas por dia, a gente fica Mas é alinhado. porque eu, de fato, eu penso assim. Não, mas eu também penso assim, mas, cara, a comparação é muito simples. A gente já perdeu muita gente da Sprid pro Google, pra Amazon, já perdeu pra essas empresas. Pras duas, principalmente, tá? E, cara, como é que eu vou explicar pro cara que tá fazendo uma decisão extremamente burra? Porque, cara, a verdade é essa, velho. Ah, mas eu quero falar pros meus amiguinhos que eu trabalho no Google. Cara, tá bom, legal. Mas esse reconhecimento, é o ponto. legal, Então, mas aí vou voltar num que gancho. merda, né? Vou voltar que num merda. gancho Daqui seu. 10 anos você vai estar lá com um cargo mediano pra ruim, e na Split você vai estar como cargo de diretor, a equipe de 500 pessoas junto com você. Então, assim, você saiu da empresa que tá crescendo pra empresa que já tá grande, cara, você vai brincar de política interna. Você vai ficar puxando o tapete dos outros, você vai ficar puxando o saco do seu superior. Porque, cara, do cara na Google, a Google é o seguinte, pra você evoluir lá dentro... Cara, não tô falando da Google, tá, cara? Só pra deixar claro, tá, velho? Esquece Google. Empresa grande, tá? Isso. Google não acontece isso, tá? Empresa grande. Cara, a empresa grande acontece isso sempre. Como é que funciona na empresa grande? Cara, pra você evoluir de cargo, alguém tem que cair. Acabou. A empresa grande funciona assim. É que tem muito, Então, porra. tem muito numa questão, João, que as pessoas, muitas vezes, elas não querem necessariamente o cargo ou o salário, óbvio que elas querem. É que é o reconhecimento, né? Ela quer chegar pra família e falar que tá na empresa tal. É. Porque o entorno vai valorizar você por causa da sua imagem, do seu currículo Sim. e tal. Só que na prática, esse movimento não vai fazer com que você ganhe o dobro daqui a um ano. Você vai ficar andando de lado ali. Se você for muito bem, for totalmente fora da curva, no máximo você vai aumentar seu salário, sei lá, um 20% em um ano. Não. Quando você No tá máximo, pegando... né? Então, meu sonho era trabalhar na Amazon quando ela começou. Meu sonho era trabalhar no Meta quando ela começou. Claro. Agora já saturou. Então, assim, é legal pra você contar pros outros, pra sua família falar, nossa, ele trabalha na Meta, ele é um cara muito bom. Mas na prática, financeiramente, você não vai nem evoluir. Não vai. Às vezes vai andar de lado ali, às vezes, assim, tem um crescimento um pouco pequeno e não vai andar muito. Agora, se você pega uma empresa pequena, que tá começando agora, que é embrião, e ela tem chance de se tornar, às vezes, uma big tech, alguma coisa nesse sentido, é muito mais inteligente esse movimento, é muito mais gostoso. Você se sente muito mais participante, tem muito trabalho também, mas não é um jogo de politicagem, é um jogo de resultado. Sim. Só que tem pouca gente que tá preparada pra isso, até porque tem pouca autoconfiança. A pessoa confia na empresa e não confia em si mesmo. Sim. E, cara, eu acho que nem é empresa pequena, não, tá, velho? Eu acho que o target disso aí é a empresa acima de 20 pessoas, eu acho. Sabe? Que é a empresa que já tá com um product market fit legal, já tá inserida no mercado, já tem um certo resultado, tá na parte de escala, não tá na parte de testar. Entendeu? Mas é até uma questão estatística. Eu acho melhor isso, Não, assim, então, na minha opinião. É até uma questão estatística, né? De você pegar, na verdade, pouca gente se diferencia. O outlier, ele é a exceção. Então, pouca gente consegue ter essa visão, essa clareza de que é melhor você entrar numa empresa que vai ficar gigante com pouco tempo do que você estar numa empresa gigante que já é hoje que não vai dobrar de tamanho. É. Qual que é a chance de uma Amazon dobrar de tamanho? Qual que é a Zero. chance de uma própria Meta dobrar de tamanho? Não, é muito difícil. Então é bom, quando você faz esse movimento de entrar numa empresa que você tem que olhar e falar, caraca, isso aqui pode ficar um negócio imenso, vale o risco. Vale muito a pena. Cara, e isso lá, pessoal, né? Porque o que eu vou falar aqui agora é engraçado, né? Assim, cara, é muito melhor você trabalhar numa empresa que tem 20 pessoas na empresa do que numa Facebook, por exemplo.
É muito melhor você trabalhar na empresa que tem 20 pessoas do que no Facebook por um motivo óbvio. Cara, basicamente no Facebook, dentro do escritório deles, tem um restaurante lá dentro. Cara, você chega lá pra trabalhar, você pede, eu quero um omelete hoje. O cara traz um omelete dentro da sua mesa pra você trabalhar quando você tá trabalhando. Então, tipo assim, é quase um hotel o negócio, sabe? E outro que o escritório também é o mercado mais caro que existe do planeta, entendeu? Então, assim, cara, mas porra, então ir lá é um lugar perfeito de trabalhar, né? Cara, se você quer o conforto, você quer uma estabilidade de, cara, sempre tá e falar pros amiguinhos que você trabalha no Facebook, cara, isso é bacana. Agora, cara, você nunca vai evoluir gigantescamente no Facebook, porque o Facebook não vai dobrar de tamanho, velho. Pro Facebook dobrar de tamanho, tem que inventar outro Instagram, outro WhatsApp. Tipo assim, é impossível fazer um negócio desse, assim. Mas sabe um movimento que eu faria? Absurdo, entendeu? Sabe um movimento que eu faria, assim, falando, deixando um pouco pra quem estiver escutando? É legal você passar por um Google, Facebook, seja o que for. Passa, mas depois você faz um movimento de você mesmo, tipo, tá numa empresa, às vezes tá começando agora, que pode estourar. Porque você carrega aprendizado, claro, aprende nessas empresas grandes, como é que funciona, o que fazer, o que não fazer. Você carrega e você traz pra uma empresa maior. Isso aí é ótimo. Uma empresa menor que tá começando. Aí é muito bom. Isso é ótimo. Você não vai ser mais um. Aí você é a pessoa. Aí você vai ser o agente de transformação ali dentro, entendeu? Então, isso até é uma coisa mais gostosa. Você fala, pô, se eu não fizer meu trabalho, esse negócio não vai andar. Empresa grande, se você morrer amanhã, ninguém nem percebe. Tem funcionário que às vezes fica doente, às vezes vai pra casa, não vai mudar nada. Às vezes uma área inteira. Você tem esses movimentos de layoff, que é uma forma bonita de falar mandar embora. Ou você tem o movimento de downsize. Às vezes pega a empresa e fala, acaba com essa área inteira. Sabe o que acontece? Nada. Você não vai pra nada. Agora, empresa que tá começando, que tem pouca gente, às vezes faltou um, ferrou. Então, até uma certa forma de você, se você quer ter mais esse senso de pertencimento... E mais valorização também, né? Muito mais, muito mais. E você vai aprender muito mais, porque você não vai fazer só o seu trabalhozinho ali, do seu... Não, um Fordismo, né? Não, você tem que se virar, meu. Você tem que fazer com que a coisa aconteça pra tudo ali, ajudar e cria um senso muito legal. Cara, Então, tem um vídeo que a Adib fez, que na verdade foi a Sprit que fez esse vídeo, né? Mas tem um vídeo da Adib que ele fala assim, cara, como é que eu vou ter um jato gigante se meu funcionário tem banheiro pra cagar? Não tem nem banheiro pra cagar. E esse vídeo pegou 15 milhões e é a Sprit que gerou esse vídeo. Cara, é engraçado ver como que as pessoas tomam a decisão de qual empresa vai trabalhar muito pela emoção, né, cara? Então você percebe que, cara, beleza, lá pode ser um lugar legal de trabalhar e tal, mas depois desse vídeo, teve 20 mil comentários desse vídeo, um vídeo que a Sprit gerou, cara, a CIMED recebeu o currículo, mas assim, chovendo. Tipo assim, todo mundo queria trabalhar na CIMED nessa época por causa desse vídeo, porque viu isso, sacou? Falou assim, cara, o líder lá se importa com as pessoas que trabalham lá, então, pô, como é que ele... A frase dele é muito forte, né? Então como é que o Adib faz um vídeo falando, cara, como é que eu vou ter um jato se meu funcionário tem banheiro pra cagar? Sabe? Então ele fala de um jeito também muito polêmico e tal. Então, cara, isso é legal perceber também como que as pessoas, igual eu tô te falando, tipo assim, às vezes, cara, o mais racional seria se trabalhar na empresa média, pequena, que tem 20 pessoas, porque é onde você vai ter mais crescimento, onde você vai mais crescer e tal, não sei o quê. Mas o mais emocional é você trabalhar na Amazon, por exemplo, ou no Google. Entendeu? Por causa do reconhecimento, porque as pessoas te reconhecem lá. E também por causa de reconhecimento, assim, de vô e vó falando, caraca, você trabalha no Google. Isso. Porque sua avó conhece o Google. É pra alimentar sua... E tem uma sua mãe sabe o que é Google. E assim, entendeu? Tem uma questão que... E aí, de novo, a exceção é você ter pessoas com autoconfiança. Isso é a exceção. Ou seja, esse comportamento a gente vê nesses movimentos. Por quê? Uma pessoa que não tem, o que ela quer? Segurança. Sim. Então o que ela vai fazer? Ela vai buscar uma empresa que ela sabe que ela vai ser contratada e não vai ser mandada embora amanhã, ou ela não precisa entregar resultado rápido. É uma falsa segurança. É uma falsa segurança. Não existe nenhum funcionário que não vai ser um dia mandado embora ou não vai pedir demissão. Não existe, né? Todo mundo... Aquele que tá trabalhando, que acha que tá no CLT pro resto da vida, um dia você vai ser mandado embora. Seja porque o seu chefe saiu, seja porque a empresa fechou, seja porque ela quebrou. E geralmente empresas quebram, é normal isso acontecer. E a pessoa tem essa falsa segurança de que não, eu vou trabalhar ali, tô seguro. Porque falta autoconfiança. Porque ela prefere às vezes fazer um movimento desse de ir para uma empresa que em tese fica mais tranquila, só que na verdade ela vai ser mais um ali dentro. Então tem muito do perfil também de que jogo que você quer jogar. Você quer ser um cara de bastidor e ficar ali, tipo, e tendo sua vida não como um protagonismo? Ou você quer ser um cara, tipo, não, eu vou pegar, vou assumir esse negócio que eu confio em mim. Mas de uma certa forma é bom que faz um filtro também. Essa seleção de pessoas é a arte do negócio, de muito fato, difícil. né, cara? É o mais difícil. Cara, estamos chegando aqui no final, já passamos até alguns minutinhos aqui. Pra finalizar, cara, eu queria entender mais, assim... Tem duas coisas aqui que eu anotei aqui pra falar, que a gente puxar aqui um assunto, sabe? A gente já falou de muita coisa legal, mas, cara, um pouco mais também Como é que eu vou explicar, cara?
É que a gente tem que sempre provocar os nossos colaboradores lá que trabalham no Speed, então, todas as nossas empresas, né, por exemplo, a gente tem que provocar os colaboradores a sempre eles evoluírem, né? Porque se eles evoluem, a empresa evolui, tá certo? Então, se eles evoluem como profissional, como pessoa, a consequência é ele ganhar mais, mas se ele tá ganhando mais é porque a empresa cresceu, entendeu? Então, é um ganha-ganha de todo mundo. E o ponto maior nisso tudo, cara, é o seguinte, como é que a gente força, como é que a gente atrai, né, enfim, força a galera a sempre que evoluir de patamar. Então, vamos supor, o cara ganhava R$2.000 por mês, agora ele tá ganhando 8 mil por mês. Como que eu faço esse cara entender que esses 8 mil por mês que ele tá ganhando, ele tem que mudar o ambiente dele? Legal. E o que acontece, geralmente, ele não muda. Boa. Sabe como é que é? Então, por exemplo, ele demora a enjoar do ambiente que ele tá, depois que ele já tá ganhando 8 mil, pra depois mudar, sabe? Mas não deveria ser assim, porque, cara, o cara que tá num ambiente, o cara que ganha R$2.000 por mês, ele tá num ambiente de R$2.000 por mês. Tá certo? Pessoas, lugares, tudo de R$2.000 por mês. E aí, se ele passa a ganhar 8 e não muda de ambiente, ele pode até voltar desses 8. Pode até ganhar 5, voltar pra 2, entendeu? Então, cara, o que a gente tem que provocar, assim, em todos os nossos, assim, falando pra todo mundo que tá assistindo também, o que a gente tem que provocar em todo mundo que tá assistindo isso, aos nossos colaboradores? Cara, se você tá ganhando 2 mil, você muda pra 10, cara, pega esse dinheiro, invista em ambientes diferentes, experiências diferentes, e experiência não é a maneira clichê de falar, mas não, é experiência mesmo diferente. Pra você, cara, vai no restaurante que você sempre achou que você não tinha condição de ir. É negócio bobo. Então, por exemplo, você, cara, evolui Que não é bobo. Que não é bobo. Então, assim, cara, eu nunca tive dinheiro pra fazer não sei o que, não sei o que lá. Cara, vai lá e faz isso. O ponto, assim, cara, muito boa essa pergunta e acho que tem algumas questões. Primeiro, você tem que explicar pra pessoa que o que antes era teto virou piso. Vou repetir. Exato. Você tem que antes explicar pra pessoa que antes o que era teto, agora é piso. Primeira coisa, acho que é isso. Como é que você faz isso? Primeiro você tem que... Isso é um processo de conscientização. Você tem que falar pra pessoa, você ganhava 2, agora você tá ganhando 8. Deixa eu te contar o seguinte. O 8 tá aqui. A vida tá aqui, ó. Você tá entendendo? Pra pessoa não se acomodar aqui. Ela até pode usufruir, mas ela não pode se acomodar. E a chavezinha pra você fazer isso é gerar incômodo. E o incômodo não é você ser sacana, falar mal, não é isso. Mas é você pegar e demonstrar que existe um mundo aqui em cima... que ela nem sonha. Eu não vi, né? Então ela furou essa primeira bolha, ela tem que furar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e vai embora. E tem que explicar pra pessoa que isso é possível como? Com exemplo. Então, quanto mais você deixa isso... Por exemplo, leva essa pessoa um dia pra almoçar num baita restaurante. Que ela nem imaginava. Ela vai sentar ali, ela vai experienciar aquilo. Quem tá acostumado a comer filé mignon não come assim. Nunca mais. Consciência é um caminho sem volta. Pois é. E a gente tem alguns casos disso aí, mas, por exemplo, o cara ele não pode... por exemplo, ganhava R$5.000 por mês, aí muda pra 20. Cara, de 5 pra 20, a vida do cara, a rotina do cara é completamente diferente. Véio. As coisas que ele come, os lugares que ele vai, as ambições dele. E se ele tiver que esperar ele enjoar dos 20 pra depois querer mais, esperar ele acostumar com os 20 pra depois ele ver que ele precisa de mais e crescer mais... Cara, a empresa já passou um ano já. Sabe aquela frase da gente só se mexe quando a água bate na bunda? Então o ponto é, a hora que o cara joga água na bunda mais rápido, né? É isso aí. E é isso, a chavezinha é você gerar um incômodo. Mas o incômodo não é de você humilhar ninguém, não é isso. Mas é de você falar, pô, mas por que você tá pensando tão pequeno, por exemplo? Uma pessoa, como assim? Pequeno? Eu nem imaginava chegar aqui, isso aqui é o teto da minha família. Pois é, isso é da tua família, mas deixa eu te contar que tem outro mundo aqui. É tirar da caverna. É fazer com que a pessoa, tenha até rotinas, às vezes, uma coisa muito atípica, ao ponto dela se acostumar com uma coisa tão boa que ela não vai querer mais ficar nos 20, ela quer chegar no 40 e vai embora. É isso. Cara, bom, esse foi o primeiro episódio aí do Café com o CEO, muito né? Bom. Programa novo aí que nós estamos produzindo. Eu gostei bastante. Eu acho que deu bastante conteúdo aqui, acho que deu pra gente trocar uma ideia muito legal. Ficou bem orgânico mesmo, né? A palavra que a gente gosta de usar é orgânico, né? Então seja orgânico, né? Orgânico é melhor do que... Exato, orgânico é melhor do que tudo. E, cara, a gente vai produzir um desse toda semana, ou vai tentar, pelo menos, né? Porque eu acho que não vai dar, enfim, vai ter uma semana ou outra que a gente vai faltar, né? Provavelmente. Mas a gente vai tentar produzir um desse por semana. E também vai trazer outros assuntos legais, outras pessoas também legais. Já tem uma lista de convidados ali já feita pra trazer aqui, pra trocar essa ideia conosco. Então, galera, muito obrigado por assistir. Deixa o seu like. E se você assistiu até o final, cara, comenta a palavra banana nos comentários. Banana. Tá? Então se você assistiu até o final, se tiver banana nos comentários, você assistiu até o final. E você é um cara que realmente quer crescer na vida. Porque, cara, você assistiu muito conteúdo legal ali, né? E também deixa sua opinião sobre o que a gente falou. A gente quer debater também, entendeu? Então, por exemplo, cara, eu não concordei com isso. Cara, vai ser um prazer tá tudo bem. Conversar com você nos comentários. Beleza? Então deixa os comentários aí também. Então, galera, abraço, valeu. Deixa as suas considerações finais, Bruno. Valeu. É isso. Então...
Valeu. Valeu. Tá bom. Banana. Banana. É isso aí. Falou. Valeu.